Neste vídeo, você vai aprender a identificar quando sua vida perdeu o sentido verdadeiro e como reencontrar seu eixo interior com base na filosofia estoica. Vai entender por que o silêncio é essencial, como abandonar padrões que te sabotam e de que forma a clareza, a presença e o propósito podem transformar sua mente, suas escolhas e sua paz. Este vídeo é um guia para parar, refletir e recomeçar, com leveza, coragem e verdade. Tem gente que acorda com o corpo inteiro reclamando, e nem é dor física. É um cansaço mental que não passa nem depois de uma noite inteira de sono. A cabeça parece uma feira livre, vozes, ruídos, ideias atravessadas, tudo junto ao mesmo tempo. Mas olha que curioso. Quando a gente se envolve de verdade com algo que desperta o coração, esse cansaço dá um tempo. Já percebeu? Quando você entra de cabeça em algo que te inspira, o tempo passa voando e a energia vem do nada. É como se o corpo e a mente entrassem no mesmo compasso, numa sinfonia silenciosa. Agora tenta passar o dia inteiro com pensamentos bagunçados, girando sem parar como roda gigante sem freio. Aí sim você vai sentir o peso nos ombros, até mesmo sem carregar nada físico. É estranho como a gente se acostuma a esse estado confuso e chama isso de normal. Mas não é. Essa dispersão constante é um ladrão invisível que rouba sua força, seu foco e até seu entusiasmo de viver. Não é que pensar cansa. O que esgota é pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, sem chegar a lugar nenhum. A mente vira um campo minado onde qualquer passo em falso explode em ansiedade. Agora pensa comigo, se você consegue controlar sua atenção, colocar rédea curta nesse redemoinho de pensamentos, você recupera a energia. Não é mágica, é gestão da mente. É como domar um cavalo selvagem. Precisa de paciência, firmeza e repetição. Lá no outro lado do mundo, os antigos já sabiam disso faz tempo. Os orientais, por exemplo, começam qualquer jornada de autoconhecimento com o básico: aprender a comandar o pensamento. Eles diziam: você quer mudar sua vida? Então primeiro aprenda a guiar sua mente. Sem isso, o resto vira castelo de cartas. E olha, não precisa ser monge para isso. Qualquer pessoa pode dar o primeiro passo só parando, respirando fundo e olhando para a própria mente com um pouco mais de presença. É como se cada pensamento fosse um cavalo solto, e você, aos poucos, vai aprendendo a montar e dirigir esse bando. Tem gente que carrega traumas como se fossem pedras no bolso, e quando a dor aperta, diz que é injusto, que não merecia, que a vida foi cruel. Mas o que torna o trauma pesado não é o fato em si, e sim a resistência a aprender com ele. É como se a pessoa colocasse uma etiqueta no passado, escrito "não aceito". Agora, quando alguém olha para trás e diz "doeu sim, mas eu aprendi. Eu cresci com isso", aí a história muda. Não é esquecer, é integrar. É dar sentido àquilo. Só assim dá para seguir em frente de verdade. Caso contrário, a vida vira um filme preso no mesmo frame, repetindo a dor sem fim. Tem uma lógica simples que pouca gente percebe. Enquanto a gente não fecha as contas com o passado, ele continua cobrando juros. E o pagamento vem em forma de tristeza, raiva ou até medo do futuro. Já viu como algumas pessoas envelhecem presas a uma história de 20 anos atrás, como se tivessem congelado no tempo? Isso acontece porque aquela dor nunca teve um desfecho. Não houve aprendizado, só repetição. O segredo não é apagar a dor, é extrair sabedoria dela. É isso que transforma a mágoa em maturidade. Quando você entende isso, sente um alívio tão grande que parece que até o peito fica mais leve. É aqui que entra o pensamento estoico, e Marco Aurélio falava disso com uma clareza impressionante. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, tudo o que vivemos está dentro da capacidade humana de suportar, aprender e evoluir. Para os estoicos, a dor é como o vento que molda a pedra. Se você aceita esse vento, ele te esculpe. Se você resiste, ele te destrói. A escolha é sua. A vida não é feita para agradar, mas para formar. Quando entendemos isso, paramos de esperar conforto e começamos a buscar crescimento. Imagina agora que a sua vida é como uma mesa de 3 pernas. Uma perna é sua carreira, a outra são seus relacionamentos e a terceira sua estabilidade financeira. Enquanto as 3 estão firmes, você se sente equilibrado mesmo com alguns desafios aqui e ali.
Mas e se uma dessas pernas quebrar de repente? Um término, uma demissão, uma dívida inesperada, já é o suficiente para muita gente cair no chão emocional. Agora imagina se duas dessas pernas desaparecem de uma vez. A maioria das pessoas despenca, sem saber como se levantar. E tem mais. Alguns ainda tentam apoiar o corpo inteiro em uma única perna que sobrou, o que só aumenta o desequilíbrio. Mas há pessoas raras, poucas porém reais, que mesmo quando a vida arranca todas as pernas dessa mesa, continuam de pé. Como? Porque o ponto de apoio delas não está nas coisas que se perdem. Está em algo que ninguém pode tirar. Um ideal. Uma direção firme. Gente assim não depende do externo para se manter inteiro. Elas encostam no mundo, mas não se apoiam nele. Não são essas coisas passageiras que seguram sua estrutura. É algo que vem de dentro, que aponta para cima, como uma âncora invisível ligada ao alto. E quanto mais a vida balança, mais firme essa pessoa fica. Hoje em dia, muita gente se agarra ao que é instável e passageiro, achando que vai encontrar segurança. É como tentar segurar água com as mãos. O tempo leva tudo. Aparência, dinheiro, status, elogios. E quando essas coisas somem, quem se apoiava nelas fica vazio. Agora, quando você foca naquilo que não pode ser arrancado, como a virtude, o caráter, a sabedoria, aí sim você constrói uma paz que não desaba. Isso é o que Epicteto chamaria de liberdade interna. Viver de um jeito onde você não é refém do que não controla. Muita gente diz, eu amo fulano. Mas o que exatamente você ama nessa pessoa? A companhia, o corpo, a atenção que ela te dá? Se for só isso, o amor é como vela ao vento. Apaga fácil. Mas se o que você ama é o que essa pessoa tem de mais profundo, aquilo que não se deteriora com o tempo, aí estamos falando de algo que não é filho do acaso. A diferença entre uma paixão passageira e um vínculo verdadeiro é justamente isso, o que permanece quando tudo o resto muda. Amar o que é essencial é o que torna o amor eterno, mesmo que a presença não seja mais física. E quando você aprende a valorizar o que é duradouro, você muda a forma como vive. Deixa de correr atrás de brilho superficial e começa a caminhar na direção daquilo que ilumina de dentro. E esse é o ponto. Tudo o que pode ser tirado de você não deveria ser o que te define, porque se define, quando for embora, e vai, leva você junto. Mas se o que te define é interno, nada pode tocar. Aí sim, você é inteiro mesmo quando o mundo desmorona. É como aquela árvore que perde todas as folhas no outono, mas cujas raízes continuam firmes esperando a próxima primavera. O estoicismo insiste nisso. Foca no que é teu por natureza. O que é externo é empréstimo, não posse. Marco Aurélio dizia que a natureza não dá nada que ela mesma não possa tirar, e por isso devemos receber tudo com gratidão, mas sem apego. Viver com isso em mente é como caminhar descalço em um chão de pedras. No começo dói, mas logo você aprende onde pisar e o quanto consegue aguentar. E aí vem a mágica. A dor vira sabedoria. A perda vira clareza. O vazio vira espaço para reconstruir. Tem gente que vive a vida inteira colecionando projetos como se fossem figurinhas de álbum. Casa própria, viagem internacional, o carro do ano, a promoção tão sonhada. Nada de errado em desejar essas coisas. O problema é quando a pessoa confunde isso com o verdadeiro sentido da vida. Quando perguntada o que a move, responde com metas que se esgotam no tempo. E quando atinge essas metas, o que vem depois? O vazio. Porque o projeto era só um degrau, mas a pessoa fez dele o destino. E sem um novo degrau ela para de subir. Pior, sente que não tem mais para onde ir. A verdade é que o projeto, por mais bonito que seja, nunca vai preencher o espaço de um propósito. O projeto é um capítulo, o propósito é a história. E quem vive de capítulos soltos acaba perdido no meio da narrativa. É por isso que vemos tanta gente aparentemente bem-sucedida mergulhada em tristeza. A conta bancária está cheia, mas o coração vazio. A agenda lotada, mas a alma deserta. Porque o que move não é o que se tem, é o que se é. Quando falta essa raiz profunda, qualquer vento derruba. E o tédio aparece. E quando o tédio se instala, ele cobra caro. Tem gente que chega na reta final da vida e percebe, com um nó na garganta, que tudo aquilo em que acreditava era só uma casca. Tinha religião, mas não fé. Tinha crença, mas não convicção.
Era mais um papel decorado do que uma vivência sentida. Aí, na hora da verdade, como numa doença ou numa perda grande, tudo treme por dentro, porque o castelo foi erguido em areia. A lição aqui é clara: ou você constrói sua paz com base na sua própria experiência e reflexão, ou viverá dependendo da estrutura dos outros, sempre vulnerável. E às vezes, tudo o que a pessoa precisa é de uma única experiência real para acordar. Um momento de dor profunda, uma perda inesperada, um olhar para o vazio. E ali, ela sente, não com a mente, mas com o corpo inteiro, que existe algo além, que a vida não pode ser só essa correria por coisas que envelhecem. Que talvez haja uma direção mais elevada, mais silenciosa, mas infinitamente mais firme. E é nesse momento que o estoicismo encontra espaço, quando a alma está cansada do barulho e começa a escutar o que realmente importa. Sócrates dizia que tudo se destrói pelo mal que lhe é próprio. O ferro se desfaz pela ferrugem, o alimento pelo apodrecimento. Mas e a alma? Se ela não se destrói pelos seus próprios vícios, então talvez seja indestrutível. E se é indestrutível, por que tratamos como frágil? Por que alimentamos tanto medo, tanta dúvida, tanta insegurança? Talvez porque estejamos há tempo demais acreditando em ideias emprestadas, sem nunca mergulhar na verdade que pulsa dentro de nós. E enquanto isso não muda, continuamos andando em círculos. É por isso que os estoicos não colocavam sua paz nas mãos de ninguém, nem de mestres, nem de políticos, nem de deuses mal interpretados. A paz para eles nascia da coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. E olha, quando isso se alinha, até o mundo mais caótico lá fora parece menos ameaçador, porque o caos só reina onde não há ordem interna. E essa ordem não se compra, não se herda, não se acha por acaso. Ela se constrói, passo a passo, tropeço por tropeço, escolha por escolha. Tem uma história que sempre volta quando o assunto é sabedoria. Dizem que um mestre foi questionado por um discípulo: por que o senhor não ensina tudo o que sabe? E o mestre sereno respondeu: vai até o vilarejo e pergunta a cada pessoa o que ela mais deseja. O jovem foi, fez o que mandaram e voltou com a resposta. Uns queriam saúde, outros riqueza, outros queriam que os filhos fossem bem-sucedidos. Nenhum deles, porém, pediu sabedoria. E então o mestre disse: como posso oferecer o que ninguém está buscando? Esse pequeno conto revela algo gigantesco. A maioria das pessoas ainda nem entende o valor de acordar de verdade. E essa cegueira não é falta de inteligência, é falta de maturidade. Porque para valorizar o que é invisível é preciso ter passado pelas dores do visível. Muita gente só vai buscar a verdade quando tudo o que parecia importante começa a desmoronar. Quando o dinheiro não preenche, quando o sucesso se mostra solitário, quando a beleza desbota. É aí, nesse chão frio da realidade, que nasce a pergunta mais sincera: o que realmente importa? E é nessa fresta que a luz do autoconhecimento entra. Mas se a pessoa vive anestesiada, correndo atrás do próximo brilho, essa pergunta nunca vem. Já ouvi gente dizer com todas as letras: eu não acredito que o ser humano mude. E dizem isso como se fosse uma verdade absoluta, imutável. Como se a gente nascesse com o rótulo colado na testa e pronto. Mas isso é só uma defesa, uma maneira inconsciente de não precisar encarar o esforço de mudar, porque mudar dá trabalho, exige autoconfronto, pede renúncia, e nem todo mundo está disposto a encarar o espelho de frente. Mais fácil dizer que é impossível do que admitir que é desconfortável. Mas a vida não está nem aí para nossas desculpas. Ela vai continuar empurrando a gente para crescer. Quem se recusa a mudar, acaba quebrando. Já quem aceita, ainda que a contragosto, acaba descobrindo uma força que nem sabia que tinha. A mudança pode ser lenta, dolorida, cheia de recaídas, mas é real. E quando ela vem de dentro, ninguém consegue tirar. O estoicismo nos lembra que o caráter não é algo fixo, ele é moldável. E todo dia é uma chance de lapidar essa pedra bruta que somos por dentro. Agora pensa comigo, qual é a diferença entre um projeto e um propósito? O projeto é aquilo que você faz. O propósito é o porquê você faz. Um é externo, o outro é interno. Um se mede em resultados, o outro em sentido. E quando você mistura os dois, sem saber separar, acaba se frustrando, atinge a meta e não sente nada.
conquista o que queria e logo quer outra coisa. O vazio volta, e volta mais fundo. Por isso, o que move uma vida não pode ser apenas o que se vê. Precisa ser o que se sente, o que pulsa, o que sustenta nos dias ruins. Os estoicos sabiam disso como ninguém. Eles buscavam um tipo de paz que não dependesse do calendário, nem do humor dos outros, nem da economia. Uma paz que nasce da consciência tranquila, do dever cumprido, da lucidez diante da própria existência. Não é uma paz de propaganda, dessas que prometem felicidade eterna. É uma paz firme que aguenta tranco, que não balança à toa, que não precisa de plateia. E é essa paz que hoje falta em muita gente, aquela que não faz barulho, mas preenche tudo por dentro. Algumas pessoas acreditam que basta ter fé para suportar as dores da vida, mas quando o chão treme de verdade, só a fé decorada não sustenta. Aquela que veio de fora, que foi copiada sem digestão, se dissolve como névoa. Na hora do aperto, o que fica é aquilo que foi vivido de verdade. É como se a vida perguntasse: você acredita nisso mesmo? Ou só decorou a frase bonita? E ali, diante do abismo, não tem espaço para mentira. Só fica de pé quem transformou crença em convicção, e convicção em experiência real. Isso não significa que a espiritualidade não vale nada. Pelo contrário, mas ela precisa ser viva, respirada no cotidiano, questionada, fortalecida. Não pode ser só uma armadura brilhante usada aos domingos, porque na hora da dor, o que segura a alma não é o discurso, é a vivência. E tem gente que nunca parou para testar suas crenças. Vai repetindo o que ouviu, achando que isso basta. Mas basta até a vida apertar. Aí, meu amigo, ou a pessoa se quebra ou ela desperta. Alguns dizem que sentir esse vazio é ruim. Eu digo que às vezes é necessário. O vazio tem seu papel. Ele mostra onde algo falta. É como um sino interno que toca dizendo: olha para dentro. E quem tem coragem de escutar esse chamado, descobre um novo caminho. Um caminho que não se compra em prateleira, que não se aprende em vídeo motivacional. É o caminho da busca por sentido. E esse sentido não tem fórmula. Ele é encontrado aos poucos, no silêncio, nos tombos, nas reflexões sinceras. Ninguém pode fazer isso por você. A filosofia estoica nos entrega uma chave preciosa. O sofrimento não é o inimigo, é o mensageiro. Ele vem te contar onde você se perdeu de si. Se você rejeita o sofrimento, rejeita o aviso. Mas se escuta com atenção, começa a entender. Marco Aurélio dizia que tudo aquilo que acontece ao homem é próprio do homem. Em outras palavras, nada do que vivemos é estranho à natureza humana. Nós suportamos mais do que imaginamos e crescemos justamente nas crises. É ali que os músculos da alma se formam. A maioria das pessoas corre da dor como se fosse algo sem valor. Mas e se for justamente ali que mora o ouro escondido? E se a dor for a pá que cava mais fundo dentro de nós? Ninguém quer sofrer, claro, mas quem aprende a sofrer com dignidade, com atenção, com coragem, sai do outro lado mais forte, mais inteiro e muitas vezes mais compassivo. Porque quem passou por tormenta reconhece no outro a mesma chuva, e isso cria um tipo de sabedoria que não se aprende em livros, só vivendo. É nesse ponto que o pensamento de Sêneca também se destaca. Ele dizia que devemos nos preparar para a dor como um guerreiro se prepara para a batalha, não com medo, mas com consciência, porque a dor vai vir. Mais cedo ou mais tarde, ela bate na porta, e se a gente não estiver minimamente pronto, ela nos arrasta. Mas se estivermos ancorados em valores sólidos, em reflexões profundas, ela não nos destrói, nos transforma. O estoico não busca sofrimento, mas não foge dele. Ele olha nos olhos da dor e pergunta: o que você veio me ensinar? Já reparou como algumas pessoas se agarram às certezas, como quem segura uma boia em alto mar? Elas não aceitam mudar, não aceitam questionar, e qualquer ideia nova parece ameaça. Vivem dizendo: eu sou assim mesmo, nasci desse jeito. Como se isso fosse algum tipo de sentença eterna. Mas a verdade é que a gente não nasce pronto. A gente se constrói e se reconstrói. E às vezes precisa até se demolir inteiro para começar de novo. Quem não entende isso vive como estátua, imóvel, pesada, acumulando poeira do tempo. E não tem nada mais triste do que ver alguém preso dentro de si mesmo. A mente vira um labirinto sem saída,
onde cada tentativa de mudança esbarra num "mas eu sou assim". Mas será mesmo? Ou será que virou um papel, uma história repetida tantas vezes que já virou verdade? A vida é feita de movimento, de ciclos, de recomeços. E todo recomeço exige coragem. Coragem para soltar o que não serve mais. Coragem para entrar no desconhecido. Coragem para bancar o incômodo que é crescer. Só que ninguém ensina isso. O mundo te cobra resultado, te cobra produtividade, mas não te ensina a olhar para dentro. Crescer por fora virou moda, mas crescer por dentro continua raro. E aí, quando a vida aperta, falta musculatura emocional, falta eixo, falta profundidade. Por isso, tanta gente desaba por causa de uma crítica, uma perda, uma rejeição. Estavam fortes só na aparência. Por dentro, era tudo frágil, como castelo feito de areia fina. E basta a maré subir para tudo desmanchar. O que salva nessas horas é justamente o que você construiu com paciência, no silêncio do dia a dia. São os valores que você cultivou, os aprendizados que você não ignorou, as dores que você enfrentou sem se vitimizar. É isso que vira estrutura quando o resto cai. E olha, a dor vem para todos, mas só vira sabedoria para quem está disposto a não fugir dela. A grande virada acontece quando você para de se perguntar: por que isso comigo? E começa a se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Marco Aurélio tinha uma frase que resume muito bem isso: aceite aquilo que a vida te dá e ame aquilo que acontece. Não é sobre se conformar, é sobre entender que cada evento carrega uma lição, por mais dolorosa que pareça. A gente não controla tudo o que acontece, mas controla como reage, e isso muda o jogo, porque enquanto você luta contra a realidade, perde energia. Mas quando você se alinha com ela, mesmo sem entender, ganha força. A força de quem sabe que nada é por acaso. E o estoicismo ensina exatamente isso. A liberdade nasce quando você para de lutar contra o que não depende de você. O estoico não é frio, nem apático. Ele sente tudo, mas não se deixa dominar por nada. Ele não apaga emoções, mas também não entrega o volante para elas. Ele vive com intensidade, mas com consciência. E é essa consciência que faz toda a diferença quando o caos se instala. É ela que separa quem afunda de quem aprende a nadar, mesmo com o mar revolto. Tem gente que vive esperando a vida se ajeitar para começar a viver de verdade. Fica preso naquela ideia de: quando eu tiver tal coisa, aí sim vou ser feliz. Mas esse aí sim nunca chega, porque quando um problema se resolve, outro aparece. E a felicidade vai ficando para depois, sempre pendurada em alguma condição externa. Isso é como ficar na beira da estrada esperando um ônibus que não vem, enquanto o sol já se põe e a vida passa sem carona. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Se você espera tudo estar perfeito para se sentir bem, nunca vai se sentir de verdade. O estoico já entendia isso há mais de 2000 anos. Ele não esperava que o mundo fosse justo, porque sabia que o mundo é o que é, cheio de incertezas, perdas e injustiças. Mas ele aprendia a ajustar sua mente, não o mundo, porque isso sim está sob nosso controle. Enquanto a maioria se agita querendo mudar o que não pode, o sábio estuda onde pode agir e onde só pode aceitar. E essa sabedoria silenciosa muda tudo. Você começa a economizar energia e passa a caminhar com mais leveza, mesmo nas tempestades. Pensa num barco. Se você tenta remar contra a correnteza o tempo todo, vai se esgotar rapidinho. Mas se você entende a direção do fluxo e usa ele ao seu favor, mesmo que precise remar, vai mais longe com menos esforço. A vida é essa correnteza. E tem horas que remar com inteligência é muito melhor do que lutar feito louco. Saber quando agir e quando soltar é uma arte. E essa arte se aprende quando você começa a ouvir mais o que a vida quer te dizer e menos o que o seu ego quer te impor. Quantas vezes a gente insiste em manter algo que já não faz mais sentido, uma relação que virou peso, um trabalho que esgota, um padrão de vida que só suga. E tudo isso porque temos medo de soltar, medo de perder. Mas será que não estamos perdendo muito mais tentando segurar? Já ouviu o ditado, soltar a corda antes que ela arrebente? Pois é. Às vezes a força não está em segurar, mas em saber a hora certa de deixar ir. E isso não é fraqueza. É inteligência emocional.
Quando você solta o que não é mais seu, abre espaço para o que realmente importa. Mas se estiver cheio de bagagem inútil, não há espaço para novidade nenhuma. A mente vira um porão entulhado onde não entra luz. E é nesse breu que nasce a ansiedade, a angústia, a sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. É como estar num quarto abafado. Você só respira de novo quando abre a janela. E às vezes, abrir essa janela exige coragem para deixar o ar velho ir embora. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. Ou seja, a dor nasce mais da nossa resistência do que do evento em si. Uma situação só vira sofrimento quando a gente se agarra nela com medo ou orgulho. Mas quando você olha com humildade e pergunta: o que isso quer me mostrar? O jogo muda. O problema vira professor. A queda vira degrau. E o caos vira construção. Essa é a visão que transforma uma vida comum numa jornada consciente. Às vezes a gente acredita que tudo vai mudar quando alguém aparecer na nossa vida, como se um outro ser humano fosse trazer o equilíbrio que nos falta. Mas essa é uma das maiores ilusões que vendem por aí. Ninguém consegue ser o pilar da sua estrutura emocional. Pode até apoiar, ajudar, inspirar, mas sustentar mesmo, isso é com você. Colocar o peso da sua felicidade no ombro de outra pessoa é receita certa para a frustração, porque um dia ela tropeça, cansa, muda e você cai junto. Tem quem diga que não nasceu para ficar sozinho, que só se sente completo quando tem alguém do lado. Mas aí vem a pergunta que quase ninguém se faz: e se essa pessoa for embora? Você desaparece junto? Isso não é amor, é dependência. É como construir uma casa sobre as ondas do mar. Mais cedo ou mais tarde a maré leva. E olha que ironia. Quando você aprende a ficar bem consigo mesmo, é justamente aí que começa a atrair pessoas melhores. Porque quem transborda, atrai. Quem implora, afasta. Sabe aquele silêncio que incomoda? Aquele momento em que não tem ninguém por perto e você sente um vazio estranho? Então, esse silêncio diz muito mais sobre você do que qualquer conversa. Se você não suporta a própria companhia, é sinal de que algo dentro de você ainda precisa ser reconciliado. E não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai te colocar frente a frente com esse espelho, e quanto antes você encarar, mais leve a caminhada se torna. Fugir só adia o inevitável. Tem uma beleza escondida na solitude que poucos conseguem enxergar. Não é solidão, é presença. É quando você não precisa de plateia para ser inteiro, quando você se basta sem se isolar. É um espaço sagrado, onde você se escuta de verdade, sem ruídos, onde você consegue perceber o que é desejo seu e o que foi imposto. E essa clareza é libertadora, porque quem se conhece, se respeita. E quem se respeita, dificilmente aceita migalhas emocionais. Marco Aurélio falava que a alma se fortalece na quietude, e faz sentido, porque é na ausência de distrações que a essência aparece. Mas para isso, você precisa parar de fugir de si, parar de preencher cada minuto com barulho, com tela, com gente, e aprender a se sentar consigo como quem se senta com um velho amigo. No começo é estranho, eu sei, mas depois de um tempo, vira abrigo, vira base, vira casa, e casa de verdade é onde você pode ser você, sem esforço, sem máscara, sem medo. O estoico não busca a aprovação dos outros para se sentir valioso. Ele sabe que o valor está na virtude, não no aplauso. Por isso, ele age com consciência, não com carência. Ele ajuda sem esperar retorno, fala quando é necessário e cala quando o silêncio é mais sábio. Ele entende que a vida externa é instável, mas a interna pode ser firme como rocha. E é essa firmeza que permite atravessar as tempestades sem se perder. Não porque não sente, mas porque aprendeu a não se afogar em cada onda. Tem um momento na vida em que a pessoa para e se pergunta: tudo isso que eu estou vivendo tem mesmo a ver comigo? É como acordar num quarto que você decorou no escuro. Tá tudo ali, mas nada combina com quem você é agora. As escolhas foram feitas no automático, na pressa de agradar, na ânsia de ser aceito. E quando você acorda, percebe que se afastou de si mesmo para caber num espaço que nunca foi seu. É um baque, mas também é o começo de algo novo, a volta para casa. Nessa volta, muita coisa vai ficando para trás.
Máscaras que já não servem, relações que não sustentam, promessas que perderam o sentido. Não porque você virou alguém frio ou ingrato, mas porque finalmente entendeu que não precisa carregar o mundo nas costas para ser uma boa pessoa. Tem um tipo de cansaço que não se cura com sono, só com verdade. E essa verdade começa quando você decide ser fiel a quem é, mesmo que isso custe a admiração de alguns. O problema é que a gente foi ensinado a agradar. Desde criança, dizem que ser bom é dizer sim para tudo, mas ninguém conta o preço disso. Aos poucos, você vai dizendo não para si mesmo. Vai engolindo vontade, ignorando limites, sorrindo quando queria chorar, e um dia se pega esgotado, cheio de gente em volta, mas com a sensação de estar sozinho no meio da multidão. É aí que você percebe. Agradar todo mundo é o caminho mais curto para se perder de vez. A saída não é virar pedra, não é fechar o coração, é aprender a colocar limites sem culpa, dizer não quando for preciso e manter o sim só onde há verdade. Isso não te torna egoísta, te torna responsável pela própria vida. Tem uma força tranquila em quem sabe se posicionar sem gritar, em quem escolhe a paz ao invés da aprovação. E essa força não vem de fora, vem de um tipo de clareza que só nasce quando você se escuta com honestidade. Epicteto dizia que quem busca agradar a todos acaba perdendo a si mesmo. E ele estava certo. Porque a liberdade verdadeira começa quando você para de negociar sua essência em troca de aceitação. Quando entende que não é obrigação de ninguém te compreender, e tudo bem. O importante é que você esteja em paz com suas escolhas, com seus valores, com sua história. E essa paz não tem preço. É ela que te permite dormir tranquilo, mesmo quando o mundo lá fora está uma bagunça. O estoicismo ensina que a felicidade não depende do que você tem, mas de como você vive. Não é uma emoção passageira, é uma disposição constante de alma, um jeito de caminhar mais leve, mesmo carregando fardos. E essa leveza só é possível quando você alinha sua vida com o que acredita, quando deixa de ser personagem e vira autor, quando troca o palco pelo chão firme de quem sabe quem é. E é aí que tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o jeito de andar por ele. Tem fases da vida em que o silêncio se torna ensurdecedor. Não é só a ausência de vozes ao redor. É um tipo de silêncio que ecoa por dentro, como se tudo estivesse parado esperando que você diga alguma coisa para si mesmo. E aí começa a reflexão. Quem eu sou quando ninguém me observa? O que me move quando não há aplausos? É nesse espaço sem distração que a verdade aparece. E muitas vezes ela vem como um sussurro, não como grito. Vem devagar, mas quando chega, muda tudo. Às vezes, a mente parece uma casa antiga, cheia de cômodos esquecidos, e cada silêncio revela uma porta fechada há anos. Portas onde estão guardadas mágoas, medos, desejos que a correria enterrou. E é ali, nesse encontro com os próprios fantasmas, que você começa a entender o motivo de tanta inquietação. A vida moderna empurra para fora, mas o autoconhecimento puxa para dentro. E nem todo mundo está disposto a entrar nessa casa, porque exige coragem, paciência e, acima de tudo, vontade de limpar o que ficou escondido. Mas não se engane achando que o caminho é só introspectivo. O mundo lá fora também é um espelho. Ele devolve o que você é por dentro. Por isso, é comum ver alguém repetir os mesmos padrões em diferentes relacionamentos, em empregos, em ciclos. Não é azar, é um convite, um sinal claro de que algo ainda não foi compreendido. E enquanto você não entender essa mensagem, ela continua se repetindo, só muda de cenário. A vida é insistente quando precisa te ensinar algo importante. Marco Aurélio dizia que a alma se pinta com as cores dos seus pensamentos. E essa frase é como um alerta. O que você alimenta dentro de si vira a paisagem onde você mora. Se você nutre rancor, vive num campo árido. Se cultiva gratidão, florescem caminhos por onde antes só havia espinhos. E o mais bonito disso tudo é perceber que você tem o pincel nas mãos. Talvez não possa escolher tudo o que acontece, mas pode escolher como vai interpretar cada capítulo. É por isso que o estoicismo não é uma filosofia fria, como muitos pensam. Ele é quente de lucidez, cheio de vida. Não ensina a evitar sentimentos, mas a organizá-los. Ensina que a raiva tem seu lugar, mas não pode ser dona da casa. Que o medo pode te alertar,
mas não deve te paralisar, que a dor pode bater, mas não precisa entrar e bagunçar tudo. É como aprender a ser o capitão do próprio navio em meio à tempestade. Não adianta reclamar do vento. O que muda é como você ajusta as velas. E quando você começa a viver assim, com esse olhar mais atento, algo muda no jeito de andar, de falar, até de respirar. As reações automáticas diminuem, a impulsividade dá espaço à reflexão, e o que antes te derrubava, agora só balança, porque você entende que não é o que acontece que determina sua paz, e sim a forma como você responde. Isso é liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a de não ser refém de tudo o que acontece. Alguns chamam de crise, outros de despertar. A verdade é que toda ruptura interna começa parecendo um problema, quando na verdade é só o início de uma mudança profunda. Primeiro vem o incômodo, depois a dúvida, e por fim a sensação de que você não pode mais seguir vivendo do mesmo jeito. Isso assusta, porque mesmo que o antigo esteja te sufocando, ele ainda é conhecido. O novo, por outro lado, é escuro, é silencioso, é solitário, mas também é nesse escuro que a lucidez começa a brilhar. Sair de um padrão antigo de pensamento é como abandonar uma roupa apertada que você usou por anos. No começo, parece estranho andar sem ela. Você se sente exposto, vulnerável, mas com o tempo, percebe que estava sendo sufocado e nem sabia. A mente vai se abrindo como uma janela antiga emperrada, e o ar que entra é mais leve, mais limpo. Só que para isso acontecer, é preciso encarar a desconstrução. E nem todo mundo está pronto para se olhar com tanta verdade. Tem quem prefira continuar fingindo. Fingindo que está bem, fingindo que está tudo certo, fingindo que não precisa mudar. Porque fingir, às vezes, é mais confortável do que assumir a própria insatisfação. Mas o problema do fingimento é que ele não sustenta por muito tempo. Uma hora o corpo fala, o sono some, o peito aperta, o cansaço não passa, a vida dá sinais. E quem não escuta pelo amor, escuta pela dor. E quando a dor fala, ela fala alto, fala na língua que você mais entende. E aí surge uma escolha. Ou você continua empurrando tudo com a barriga, ou encara o que precisa ser transformado. Não é simples, não é rápido, mas é possível. E mais do que possível, é necessário. Porque viver ignorando o próprio chamado é como andar por uma estrada que leva para o lugar errado, sabendo que o caminho certo está logo ali do lado. É teimosia disfarçada de rotina. É medo maquiado de estabilidade. E todo medo escondido cresce no escuro, até virar prisão. Marco Aurélio dizia que o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Essa metáfora carrega um peso imenso, porque não vivemos isolados. O nosso desequilíbrio afeta os outros, assim como a nossa lucidez também cura quem nos cerca. Quando você muda, não muda sozinho. O seu silêncio muda, suas palavras mudam, sua presença muda, e isso tem impacto. A mudança individual é como o primeiro dominó que cai. Depois dele vem uma sequência. Por isso, mudar é também um ato de responsabilidade coletiva. O estoicismo nos lembra que viver com sabedoria é muito mais do que suportar a vida. É aprender a dançar com ela, mesmo quando a música muda sem aviso. Não é sobre ser imune ao sofrimento, mas sobre não se curvar a ele. O estoico não nega a realidade, ele a encara. E é justamente essa coragem de olhar a vida nos olhos que o fortalece. Porque quando você aceita o que é, sem se render ao que machuca, descobre uma liberdade que não depende das circunstâncias. É você por inteiro de pé, mesmo quando tudo parece querer te dobrar. Muitas vezes a gente se acostuma tanto com o caos que começa a achar que paz é tédio. Vive num ritmo acelerado, com a cabeça sempre ligada em 1000 coisas, e quando a calmaria chega, bate um desconforto estranho, como se estivesse faltando algo. E tá mesmo, tá faltando costume. Costume de estar bem, de estar em silêncio, de estar consigo sem cobrança. A mente viciada em estímulo começa a se incomodar com o vazio. Mas esse vazio não é ausência, é espaço. Espaço para respirar, para pensar, para reencontrar o centro. O problema é que confundimos movimento com progresso. Achamos que estar ocupado o tempo todo é sinal de vida produtiva. E aí nos enchemos de tarefas, compromissos, metas, e esquecemos de parar, de sentar, de sentir. O corpo vai seguindo,
mas a alma vai ficando para trás. E quando percebemos, estamos lá na frente, cansados, sem entender como chegamos ali. O estoico não vive assim. Ele sabe que o tempo é limitado e por isso usa cada instante com intenção. Ele não corre o tempo todo. Ele caminha com propósito. Tem gente que se orgulha de estar sempre exausta, como se cansaço fosse medalha, como se a ausência de tempo fosse sinônimo de importância. Mas o que adianta uma agenda cheia e um coração vazio? De que serve estar presente em 1000 lugares e ausente de si mesmo? A vida pede pausas, não para perder tempo, mas para ganhar clareza. Às vezes, é no silêncio de 5 minutos que nasce a ideia que transforma tudo. E esse silêncio só aparece quando você se permite parar sem culpa. Tem também o vício de resolver tudo para todo mundo. Gente que carrega o mundo nas costas achando que isso é amor. Mas amor não é autoabandono. E quem vive resolvendo a vida dos outros quase sempre está fugindo de resolver a própria. É mais fácil olhar para fora do que encarar o que está bagunçado dentro. Só que essa conta chega. E quando chega, vem pesada. Porque o corpo cobra, a mente trava, a alma grita. E aí você entende. Não é egoísmo cuidar de si. É necessidade. Epicteto alertava. Antes de querer salvar os outros, aprenda a não se afogar. Essa frase simples e direta é um lembrete valioso. Você não pode dar o que não tem. Não pode oferecer calma se vive em tempestade. Não pode inspirar se está esgotado. Por isso, é urgente aprender a dizer: agora não, não posso, preciso de um tempo. Essas frases não são sinais de fraqueza, são sinais de consciência. Quem se respeita, ensina os outros a fazerem o mesmo. E isso muda relações, muda ciclos, muda vidas. O estoicismo não incentiva frieza, mas lucidez. Ele ensina a separar o que é nosso do que não é, o que podemos controlar do que é ilusão de controle. E essa separação é libertadora, porque quando você entende que não precisa resolver tudo, nem carregar todos, o peso diminui. A vida não fica leve porque os problemas somem, mas porque você aprende a carregar só o que é seu, e isso já é um alívio enorme. É como esvaziar uma mochila depois de anos andando com peso extra sem perceber. A busca por aprovação é uma armadilha que muita gente cai sem perceber. A gente começa adaptando uma palavra aqui, uma atitude ali, e quando vê, já virou especialista em agradar. E pior, esqueceu o que realmente sente. O problema é que agradar o tempo todo não vem de generosidade, mas de insegurança. Como se o valor de quem somos dependesse do olhar do outro. E aí você se molda tanto ao gosto alheio que um dia olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Tem uma diferença enorme entre ser gentil e se anular. Ser gentil é oferecer o melhor de si com consciência. Se anular é oferecer tudo e esquecer que também precisa se nutrir. E quando a balança desequilibra, o corpo e a mente avisam. Vem a exaustão emocional, a irritação constante, a tristeza sem motivo. Sinais de que você se perdeu tentando ser o que esperavam. E isso é perigoso, porque um dia o peso vira mágoa, e essa mágoa contamina até os relacionamentos mais bonitos. Quem vive em função da aceitação dos outros nunca descansa. Está sempre em alerta, lendo expressões, interpretando silêncios, adivinhando pensamentos. É uma prisão invisível, onde a chave da liberdade está no bolso, mas a pessoa nem percebe. E quando percebe, muitas vezes sente culpa por querer se libertar, como se cuidar de si fosse um ato egoísta. Mas o que é mais egoísta? Se respeitar ou esperar que os outros te completem? Sêneca dizia que é escravo quem precisa de muitos. E isso não tem a ver com viver sozinho, mas com a dependência emocional disfarçada de amor. Quando você precisa da aprovação constante para se sentir digno, está preso. E essa prisão é feita de palavras suaves, como preciso de você ou faço tudo por nós. Mas por trás delas muitas vezes tem medo. Medo de ficar só, medo de não ser suficiente, medo de não ser amado. E esse medo, se não for tratado, corrói. A liberdade verdadeira nasce quando você entende que já é inteiro, que não precisa se encaixar em moldes, que pode ser quem é sem pedir licença. Isso não quer dizer que você vai sair magoando as pessoas por aí. Muito pelo contrário. Quem é inteiro, transborda. Quem se respeita, respeita o outro. Quem vive com verdade, inspira. É assim que as relações ficam mais leves,
mais sinceras, mais reais. Sem jogo, sem máscara, sem teatro. O estoicismo reforça essa visão. Não viva à mercê do que escapa ao seu controle. A opinião dos outros, o humor do dia, os julgamentos alheios, tudo isso é externo. O que importa é o que você cultiva por dentro. Se sua consciência está limpa, se seu caminho está alinhado com seus valores, então siga em paz. O mundo pode virar de cabeça para baixo, mas por dentro você continua de pé. E essa firmeza ninguém te tira, porque foi você quem construiu passo a passo, escolha por escolha. Tem uma ilusão que machuca muita gente, a de que a vida precisa fazer sentido o tempo todo. A pessoa tenta entender tudo, justificar tudo, organizar o caos com lógica, mas nem sempre as coisas têm explicação. Às vezes, o que acontece simplesmente acontece, não porque você mereceu ou não, mas porque a vida tem seus próprios ritmos. Tentar colocar cada acontecimento numa caixinha de razão é como tentar aprisionar o vento. O segredo não é entender tudo, é aprender a seguir mesmo sem entender, e isso exige humildade, porque o orgulho quer ter o controle, quer saber o porquê, o pra quê, o até quando. Mas a humildade aceita. Ela não é passiva, não é conformada, ela apenas reconhece que há forças maiores do que o próprio ego. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Tem coisa que só se compreende depois de anos. Outras nunca se compreendem. E tudo bem. O importante é seguir caminhando com o coração em paz, mesmo que a mente ainda esteja cheia de perguntas. A dor que mais nos fere não é a física, é a falta de sentido. Quando algo ruim acontece e a gente não encontra um motivo, parece que o sofrimento pesa o triplo. Mas olha que curioso. Quando conseguimos dar um significado à dor, ela se transforma. O sofrimento se organiza, se torna ensinamento. É como pegar um caco de vidro e fazer dele parte de um vitral. Ainda corta, ainda brilha, mas agora tem uma função, um lugar. E isso muda tudo. Marco Aurélio falava sobre aceitar o destino como uma parte da natureza. Não como resignação, mas como alinhamento. Ele entendia que lutar contra os fatos só prolonga a dor. Mas aceitar não é cruzar os braços. É abrir os olhos. É agir com lucidez dentro do possível e soltar o que está fora do alcance. Isso não tira a dor, mas tira o peso desnecessário. E quando o peso diminui, a caminhada continua. Quantas vezes você já se sentiu travado porque não conseguia entender o que estava sentindo? É uma mistura de frustração, tristeza, raiva, tudo embolado. Nessas horas, o melhor que se pode fazer é respirar fundo, não tomar decisões precipitadas e deixar o tempo agir, porque o tempo, quando aliado à consciência, clareia tudo. Já percebeu que algumas respostas chegam quando você para de perguntar? É como se a mente precisasse de silêncio para entender o que o barulho escondeu. O estoicismo ensina que a mente é como um campo. Se você cultiva sementes de paciência, colhe serenidade. Mas se deixa que ervas daninhas do desespero tomem conta, a colheita será amarga. Não é sobre apagar sentimentos, mas sobre aprender a cuidar deles. É saber que tudo tem um ciclo, que a dor vem, mas também vai. Que o inverno gela, mas prepara a primavera. E que mesmo quando tudo parece escuro, a semente da mudança já está debaixo da terra, crescendo em silêncio. A gente cresce ouvindo que tem que ser forte, que não pode demonstrar fraqueza, que chorar é sinal de fraqueza. E aí vamos vestindo uma armadura que vai ficando cada vez mais pesada com o tempo. A verdade é que essa ideia de força distorcida afasta a gente da própria humanidade, porque ser forte não é segurar o choro. Ser forte é sentir tudo, e mesmo assim continuar. É admitir que está difícil, mas não desistir. É se permitir cair e ainda assim levantar. É um tipo de coragem silenciosa que não precisa provar nada para ninguém. E quando essa armadura começa a rachar, vem o medo. Medo de não dar conta, medo de decepcionar, medo de se expor. Mas é nessas rachaduras que a luz entra. Quando você se permite ser de verdade, com tudo que sente, você começa a se curar. Não existe cura na negação. A cura mora na aceitação. E a aceitação começa quando a gente para de se tratar como inimigo e começa a se acolher como faria com um amigo. Tem dores que não precisam de resposta, só de espaço. Espaço para existir, para respirar, para se dissolver no tempo certo.
E isso vai contra tudo que nos ensinaram. Vivemos em um mundo que quer resolver tudo com pressa, apagar tudo que incomoda, distrair tudo que dói, mas a dor ignorada não desaparece, ela se esconde, e escondida, ela cresce. Cresce até virar angústia, insônia, ansiedade. A dor só diminui quando é ouvida, quando é cuidada, quando é respeitada. O estoicismo não diz, não sinta. Ele diz, sinta, mas não se perca. Ele ensina que emoção não é inimiga, é só uma mensageira. A raiva, a tristeza, o medo, todos têm algo a dizer. O problema é que a gente aprendeu a lutar contra elas em vez de escutar. E nessa luta interna, nos machucamos mais do que qualquer situação externa poderia machucar. É como se a alma gritasse por atenção e a gente aumentasse o volume da TV para não ouvir. Marco Aurélio escreveu muito sobre isso em seus momentos mais solitários. Ele dizia que a mente tem o poder de transformar tudo, que aquilo que te atinge só te domina se você permitir. E isso não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre se posicionar diante da vida com firmeza e serenidade. É sobre entender que até os ventos contrários ensinam, que até as dores mais fundas têm algo a revelar, e que quando você passa por elas com consciência, nada volta a ser como antes. Você cresce de dentro para fora, e crescer assim é um processo lento. Não tem atalho, não tem fórmula pronta. É dia após dia, escolha após escolha. É aprender a se escutar, a se perdoar, a se reconstruir. É entender que a vida não te deve facilidades, mas sempre te dá oportunidades. Oportunidade de aprender, de mudar, de se tornar alguém melhor. E é nesse caminho que mora a verdadeira força, não na aparência firme, mas na essência que, mesmo ferida, escolhe seguir. Tem fases em que a gente se sente como um estranho dentro da própria vida. Olha ao redor e tudo parece encaixado, mas por dentro falta alguma coisa. A rotina continua, as obrigações seguem, mas há um vazio que não se explica. É como se você estivesse interpretando um papel num teatro que já perdeu o sentido. E aí vem aquela pergunta incômoda, quase sussurrada. É isso mesmo que eu quero para mim? A resposta nem sempre vem de imediato. Mas só de fazer essa pergunta com honestidade, algo começa a mudar. Esse vazio, por mais dolorido que seja, é um convite. Ele te chama para um mergulho mais fundo, porque no fundo ele é a ausência de você mesmo na sua própria história. E preencher esse vazio não tem a ver com conquistar mais coisas, e sim com reencontrar significado, com resgatar valores que ficaram perdidos no caminho, com olhar nos olhos de si mesmo e dizer, eu tô aqui. Quando esse reencontro acontece, tudo começa a ganhar cor de novo, mesmo nas situações mais cinzentas. Acontece que muitas vezes a gente se acostuma com a falta, normaliza o desconforto, aprende a conviver com relações mornas, trabalhos que sufocam, hábitos que nos sabotam. E quando alguém pergunta se está tudo bem, a gente diz que sim, porque já nem sabe mais como seria dizer não. Mas no silêncio da madrugada, quando o mundo adormece, a alma sussurra, você merece mais. E escutar esse sussurro é o primeiro passo para sair da anestesia. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não é dono de si mesmo. E ser dono de si não é mandar em tudo, mas ter consciência do que se passa aqui dentro. É parar de viver no piloto automático. É assumir as rédeas da própria vida, mesmo que isso signifique mudar rotas, perder gente, desapegar de certezas. É entender que viver é muito mais do que repetir os mesmos dias. É crescer, mesmo que isso doa. É evoluir, mesmo que isso assuste. É se permitir começar de novo, quantas vezes for preciso. Quando você assume esse papel ativo na sua própria história, começa a fazer escolhas mais alinhadas com quem você é de verdade. E as escolhas certas nem sempre são as mais fáceis. Muitas vezes, elas exigem coragem para dizer não ao que o mundo inteiro está dizendo sim. Exigem silêncio para escutar o que está gritando dentro de você. Exigem fé no invisível, paciência com o processo, humildade para aprender com os erros, mas, acima de tudo, exigem compromisso com a sua verdade. O estoicismo reforça esse caminho. Viver com intenção, mesmo quando tudo parece incerto, é estar presente nas suas decisões. É cultivar serenidade nos dias bons e firmeza nos dias difíceis. É aceitar o que não se pode mudar e agir com excelência
sobre o que se pode. Essa filosofia não promete uma vida sem dor, mas oferece uma bússola que aponta para dentro. E quem segue essa direção descobre que, mesmo no meio do caos, é possível encontrar paz. Às vezes, a mudança mais difícil de fazer é aquela que todo mundo diz que é simples. Sabe aquela história de é só parar, é só decidir, é só pensar diferente? Pois é, o tal do só esconde um mar inteiro de processos internos que só quem vive sabe a profundidade. Não é só parar, não é só querer. É enfrentar medo, apego, insegurança. É sair de uma pele velha que, por mais que aperte, ainda traz uma falsa sensação de abrigo. E ninguém solta isso de uma hora para outra. O que pouca gente entende é que a dor de permanecer pode ser, com o tempo, maior do que a dor de mudar. Ficar onde não se encaixa, onde não se cresce, onde não se é ouvido, também dói. Só que essa dor vai se espalhando devagar, tomando conta do peito aos poucos, até parecer normal. Mas não é. E o corpo sempre dá sinais. Insônia, cansaço que não passa, irritação sem motivo. São alertas de que algo dentro de você está pedindo atenção. E ignorar isso é como desligar o alarme de incêndio achando que o fogo vai se apagar sozinho. Muita gente só muda quando chega no limite, quando não dá mais para suportar, quando o copo transborda. Mas será que precisa esperar chegar nesse ponto? O estoicismo ensina que a verdadeira sabedoria é se antecipar ao colapso. É perceber os primeiros sinais e agir com calma. É fazer manutenção diária da alma, como quem cuida de uma casa. Porque se você deixa tudo acumular, uma hora a estrutura racha. E consertar o que quebrou sempre dá mais trabalho do que cuidar do que ainda está inteiro. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo. Ele não fazia isso para agradar os outros, fazia para se lembrar do que era essencial, daquilo que, em meio ao barulho do império, ainda fazia sentido. E olha que curioso, mesmo cercado de poder, ele sabia que o verdadeiro controle era sobre os próprios pensamentos. Ele dizia que a mente tem poder absoluto sobre como nos sentimos, e que, se aprendermos a guiá-la, não há tempestade que nos derrube por completo. A gente vive num tempo em que todo mundo quer se destacar, ser visto, ser ouvido, mas poucos querem se entender, se escutar, se sustentar por dentro, e isso cria uma multidão de pessoas barulhentas por fora, mas vazias por dentro. Gritam para serem notadas, mas se esquecem de olhar para dentro antes de falar. O estoico faz o contrário, ele silencia para compreender, reflete antes de reagir, e fala só quando tem algo que realmente vale ser dito. Ele não precisa provar quem é. Ele vive aquilo em silêncio. E talvez essa seja uma das maiores lições dessa filosofia. Nem tudo precisa ser demonstrado. Nem todo sentimento precisa ser exposto. Nem toda opinião precisa ser compartilhada. Tem virtudes que florescem melhor no silêncio. Tem sabedorias que amadurecem sozinhas, longe da necessidade de reconhecimento. E viver assim, com essa serenidade, é uma forma de liberdade, porque quando você se basta, o mundo perde o poder de te controlar. E isso não tem preço. É a paz de quem aprendeu a caminhar com leveza, mesmo carregando o peso da própria verdade. Tem um tipo de maturidade que não vem com a idade, nem com o diploma, vem com o cansaço. Mas não é aquele cansaço físico de um dia corrido. É o cansaço de viver tentando ser o que não é, de esconder sentimento, de se calar quando queria falar, de sorrir quando tudo por dentro está desabando. Uma hora, a alma se esgota. E quando isso acontece, algo dentro de você desperta e diz, chega. É aí que a verdadeira mudança começa. Não pelo desejo de agradar, mas pela necessidade de respirar. E quando essa mudança começa, não tem mais volta. Porque você passa a perceber tudo com outros olhos. Relações que antes pareciam boas, agora soam rasas. Conversas que antes te divertiam, agora cansam. Companhias que eram habituais, viram presenças pesadas. E você começa, aos poucos, a se afastar. Não por arrogância, mas por proteção. Porque entende que crescer também é aprender a escolher com quem dividir a sua energia. Nem todo mundo merece acesso ao que você tem de mais sagrado. Essa seleção natural acontece sem briga, sem escândalo. É sutil. Você para de responder certas mensagens, de aceitar convites que não te acrescentam,
de fingir interesse onde não há. E aí, você se assusta com a solidão que chega, mas logo entende. É uma solidão limpa, diferente da que você sentia cercado de gente. É uma solidão de espaço. Espaço para se escutar, para se curar, para reencontrar o que se perdeu no meio da bagunça. E essa solidão, ao contrário do que dizem, pode ser sua melhor aliada. Marco Aurélio dizia que a alma se torna colorida pelos pensamentos que habita. E isso nunca fez tanto sentido. Quando você muda o que pensa, muda o que sente. Quando muda o que sente, muda o que atrai. Quando muda o que atrai, muda o que vive. Tudo começa na mente. Por isso, cuidar do que você permite entrar nos seus pensamentos é um ato de autopreservação. Palavras, notícias, ambientes, tudo tem efeito. E quanto mais sensível você fica à sua própria paz, mais cuidadoso se torna com o que consome. O estoicismo reforça essa visão. Você não é obrigado a absorver tudo. Pode olhar, entender, mas escolher não carregar. Isso vale para críticas, para elogios, para expectativas alheias. Você pode ouvir sem se ferir, pode ver sem se envolver, pode sentir sem se afundar. É como caminhar pela vida com um escudo invisível feito de discernimento. Não para se afastar do mundo, mas para não ser engolido por ele. Porque quanto mais você entende quem é, menos se deixa afetar pelo que os outros acham que você deveria ser. E aí, no meio desse processo, você percebe que a paz nunca esteve fora. Nunca foi o outro, o lugar, o salário, o relacionamento. A paz sempre foi você. Mas você precisava rasgar algumas fantasias para enxergar isso. Precisava perder algumas coisas, decepcionar algumas pessoas, abrir mão de algumas versões de si. Dói, claro que dói. Mas dói só até você entender que a dor também foi guia. Foi ela que te trouxe até aqui. Foi ela que te empurrou para dentro. E foi lá dentro que você finalmente se encontrou. Às vezes, tudo o que você precisa não é de uma resposta, mas de um intervalo, um respiro, um tempo para sentar em silêncio e deixar a mente se organizar sozinha. Porque tem hora que quanto mais você pensa, mais embaralha. A mente vira um novelo de fios apertados demais, e puxar com força só aperta mais ainda. Mas se você para, respira fundo e deixa a vida fazer um pouco do trabalho, ela mesma vai afrouxando os nós. E de repente, o que parecia confuso demais começa a se ajeitar, quase sem esforço. O mundo cobra urgência. Quer que você decida logo, resolva logo, reaja logo. Mas algumas respostas só florescem no tempo delas. E não é preguiça, nem lentidão. É maturidade. Maturidade para entender que clareza não nasce na pressa. Que tem perguntas que só a experiência responde. Que tem dores que só o tempo digere. O estoico entende isso. Ele não se atropela. Ele observa. Ele respeita o ritmo da vida, porque sabe que apressar demais só traz mais tropeço. Muita gente confunde pausa com fraqueza. Acha que parar é sinal de desistência. Mas a pausa certa no momento certo pode ser o que salva. É como num campo de batalha. Até o guerreiro mais forte precisa de 1 minuto para respirar, reorganizar o escudo, firmar os pés no chão. Não é recuo, é estratégia. E na vida é igual. Tem dia que tudo o que você precisa é de um banho demorado, uma noite de sono, uma conversa com o silêncio. E acredite, isso vale mais do que qualquer manual de autoajuda. O que assusta muita gente é o vazio que a pausa traz, a falta de estímulo, o silêncio. Mas é nesse vazio que a voz da consciência começa a falar. No meio da correria, ela até tenta se expressar, mas não consegue competir com a barulheira dos pensamentos. Já na pausa, ela tem espaço. E quando você começa a escutar essa voz, o jogo muda. Ela te mostra o que é excesso, o que é medo disfarçado de necessidade, o que é a expectativa dos outros que você está carregando como se fosse sua. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que vive de acordo com a sua natureza. E parte da nossa natureza é a quietude. Por isso, parar de vez em quando é voltar para casa. É se alinhar com o que faz sentido, com o que nutre, com o que sustenta. O estoicismo não é uma filosofia de ação sem reflexão. Muito pelo contrário, é uma prática constante de reflexão antes da ação, de pausa antes da resposta, de silêncio antes da fala. Porque só assim a fala vem de um lugar real e não de um impulso.
E quando você aprende a respeitar esse movimento interno, tudo começa a se encaixar com mais leveza. Você não se sente mais pressionado o tempo todo, nem responsável por salvar o mundo. Você entende seus limites, aceita seus tempos, valoriza seu processo. E essa aceitação gera paz. Uma paz que não depende de dias perfeitos, mas de um coração alinhado com a própria verdade. E essa é, talvez, a maior conquista que alguém pode ter. Viver em paz, mesmo em meio ao barulho do mundo. Tem vezes em que a vida dá uma virada brusca e tudo que era certo, de repente, desmorona. E o mais estranho é que mesmo entre os escombros, você sente uma ponta de alívio. Como se no fundo soubesse que aquilo precisava cair. A casa pode ter sido bonita, mas estava construída em cima de terreno frágil. Às vezes, só depois do tombo é que a gente percebe que estava tentando sustentar algo insustentável. E aí vem aquele choque. O que parecia estabilidade, na verdade, era costume. É difícil admitir que algo que você defendeu tanto já não faz mais sentido. Seja uma ideia, um relacionamento, um estilo de vida. A tendência é insistir, manter a pose, fingir que está tudo bem. Mas isso cobra caro, porque viver fora da verdade cansa. É um esforço constante para manter uma imagem, para não decepcionar, para evitar olhar para o que realmente incomoda. Só que a alma sente. E quando a alma sente, o corpo responde. Fica mais pesado, mais lento, mais sem vontade. O estoicismo fala sobre viver em harmonia com a natureza. E isso inclui a sua natureza interna. Se algo dentro de você pede mudança, ignorar esse chamado é trair a si mesmo. É como tapar o sol com a peneira. Não resolve, só adia. E quanto mais você adia, mais forte o desconforto se torna. Até que um dia ele grita, e você não tem mais como fingir. Nesse ponto, só restam duas opções: continuar se machucando para manter a aparência ou ter coragem de romper com o que não cabe mais. Marco Aurélio escrevia como quem conversava com a própria consciência. Era o jeito dele de organizar os pensamentos, de manter a mente firme no meio do caos. E entre tantas reflexões, ele dizia que a arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança. Porque a vida exige resistência, exige presença, exige preparo. Não é sobre ter controle absoluto, mas sobre manter o equilíbrio mesmo quando tudo à sua volta perde o eixo. E essa firmeza começa na mente, nas ideias que você alimenta. Viver com verdade nem sempre é confortável, mas é libertador. E essa liberdade não grita, não se exibe, ela se sente. É o alívio de não precisar fingir. É o sossego de dormir em paz, sabendo que você está sendo fiel a si mesmo, mesmo que isso incomode alguns, mesmo que afaste outros, mesmo que gere dúvidas, porque no fim das contas é sua consciência que vai te acompanhar quando as luzes se apagarem e o barulho do mundo silenciar. O estoico sabe que a integridade é mais valiosa do que a aparência, que a coerência entre o que se pensa, se sente e se faz é a base de uma vida firme. Ele não é perfeito, mas é inteiro. Ele cai, mas levanta com dignidade. Ele não acerta sempre, mas se compromete com a verdade. E isso basta, porque no meio de um mundo de máscaras, quem vive com verdade brilha diferente. Não precisa chamar atenção, sua presença já fala por si. Tem um momento na vida em que o mais importante não é avançar, e sim parar. Não por desistência, mas por lucidez. Porque seguir sem direção, às vezes, é pior do que ficar parado. Tem quem continue caminhando só para não encarar o vazio, só para não admitir que perdeu o rumo. Mas esse passo apressado, dado por medo, costuma levar para mais longe de si, e o que parecia progresso vira apenas fuga disfarçada de movimento. Parar, às vezes, é o ato mais corajoso que alguém pode ter. Nessa pausa, você começa a perceber coisas que antes passavam batido. Um incômodo que sempre existiu, mas você chamava de cansaço. Um desconforto que era constante, mas você disfarçava com sorrisos. E de repente você enxerga, estava se traindo pouco a pouco, em nome de uma vida que nem era sua. É aí que começa o verdadeiro reencontro, não com uma nova versão de si, mas com a que sempre esteve aí, sufocada pela pressa, pelo medo, pelo barulho de fora. O estoicismo fala sobre esse retorno ao essencial, sobre simplificar, sobre esvaziar, não como quem perde, mas como quem se liberta,
Porque quando você tira o excesso, o que sobra é o que importa. E o que importa quase sempre é invisível. Paz, presença, clareza. É isso que sustenta nos dias difíceis. É isso que ainda pulsa quando tudo ao redor perde a cor. E é nisso que o estoico se ancora. Não nas promessas do mundo, mas na solidez do que construiu por dentro. Sêneca dizia que não é porque uma coisa é difícil que não ousamos, é porque não ousamos que ela se torna difícil. A frase bate como um lembrete direto. O medo paralisa, mas a ação liberta. E às vezes, a ação não é dar um grande passo. É tomar uma decisão pequena, mas firme. Como dizer não para algo que fere. Como escolher o silêncio em vez do confronto inútil. Como dormir mais cedo, comer melhor, desligar o celular por 1 hora. Pequenas revoluções que mudam o jeito como você se sente no mundo. E quando você começa a fazer essas escolhas conscientes, algo muda na sua energia. Não dá para explicar com lógica, mas dá para sentir. Você anda mais leve, fala com mais calma, escuta com mais atenção, porque está menos preocupado em vencer e mais comprometido em viver bem, não como quem busca perfeição, mas como quem se permite ser inteiro, com falhas, com tropeços, mas sempre com intenção. Essa é a essência do caminho estoico. Viver com intenção. Não passar pelos dias como quem só sobrevive, mas escolher, todos os dias, como reagir, como pensar, como se posicionar. E essa escolha, por mais simples que pareça, é o que separa quem é refém da vida de quem é protagonista da própria história. Não tem fórmula mágica. Tem prática diária, tem consciência, tem coragem de parar, ajustar a rota e recomeçar, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando o mundo pressiona, mesmo quando o medo sussurra que é tarde demais. Chegamos até aqui juntos, e talvez você esteja com aquela sensação estranha de alívio e inquietação ao mesmo tempo. Alívio por finalmente enxergar com mais clareza o que precisa mudar. Inquietação por perceber o tamanho do desafio, que é viver de forma mais consciente. E tudo bem sentir os dois. Crescer é isso mesmo. É caminhar entre o conforto do conhecido e o chamado silencioso do que ainda está por vir. E se você sentiu alguma coisa diferente nesse percurso, mesmo que pequena, já valeu a pena. O que você ouviu até aqui não foi um roteiro de soluções prontas, mas um convite. Um convite para olhar para dentro com mais honestidade, para questionar hábitos, rever ideias, soltar o que não serve mais. E, principalmente, para lembrar que ainda dá tempo. Dá tempo de recomeçar, de ajustar a rota, de se reconectar com sua essência. Porque a vida não exige perfeição, ela exige presença. E quanto mais presente você estiver em si mesmo, menos dependente será das opiniões, dos cenários e das expectativas alheias. Talvez você esteja em um momento de transição. Aqueles dias em que tudo parece meio fora do lugar, como se o chão tivesse mudado e você ainda estivesse tentando encontrar equilíbrio. Se for o caso, lembre-se, isso também passa. Nenhuma tempestade é eterna. E às vezes, tudo o que você precisa é dar um passo de cada vez, mesmo sem enxergar o caminho completo. Como os estoicos ensinavam, foque no que pode ser feito agora, no que está ao seu alcance, e o resto, entregue com serenidade. A jornada estoica não se trata de sufocar sentimentos ou virar uma pedra sem emoção. Trata-se de aprender a conviver com tudo o que você sente, com lucidez, com dignidade, com profundidade. É um caminho de fortalecimento interno que aos poucos transforma a forma como você reage, escolhe, vive. E se esse vídeo tocou algo aí dentro, se despertou uma reflexão ou clareou um pedaço da sua alma, então talvez você esteja pronto para continuar essa caminhada com ainda mais intenção. Por isso, eu quero te recomendar algo especial. A playlist Sabedoria Estoica aqui do canal Estoicismo Racional. Ela foi criada justamente para quem deseja aprofundar essa jornada de dentro para fora. Cada vídeo dessa seleção foi pensado para te acompanhar nos momentos em que você precisar de direção, firmeza ou apenas um lembrete de que você não está sozinho. É como uma bússola discreta que você pode consultar sempre que sentir que a mente está começando a se perder no barulho do mundo. Então, se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu em tudo isso que conversamos, vá agora até a playlist Sabedoria Estoica.
Deixe que cada reflexão ali continue esse processo que você já começou, porque sabedoria não é um ponto de chegada, é um modo de caminhar, e quanto mais você caminha com consciência, mais leve fica o peso da vida. Que você siga firme, inteiro e com a serenidade de quem sabe que o que importa de verdade ninguém pode tirar.